Feliz 2025! O novo ano está trazendo um monte de mudanças no mundo do esporte a motor, mas tem duas que são especialmente chamativas e a gente já sabe, né? Lewis Hamilton indo para a Ferrari e Mark Marques, enfim, chegando à equipe de fábrica da Ducati. E já que esse é o primeiro dia do ano, a gente vai falar sobre as expectativas para essa temporada no esporte a motor. A gente vai dar uma passadinha por várias categorias para trazer os assuntos mais esperados desse novo ano que se apresenta. E para isso eu vou ter a companhia do Daniel Bausa. Tudo bom com você? Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, Ju. Feliz ano novo, você que está acompanhando aqui o sprint no Grande Prêmio. É o primeiro dia do ano e a gente já está naquela expectativa de quando os motores vão roncar ou não, no caso da Fórmula E, e vai ter muita velocidade aí nesse ano. Como você bem disse, né? Tem Hamilton na Ferrari, Marx na Ducati e também, por que não, o Bortoleto na Fórmula 1 para deixar o fã brasileiro mais agitado, digamos assim. Antes de a gente mergulhar, né, em assunto por assunto, eu quero saber o que está te deixando mais curioso para esse 2025. Aqui do meu lado, eu acho que é mais fácil de saber, né? Porque Mark Marques vai ser a vez do nono título mundial. Acho que é isso que eu quero saber, mas e você? Eu tô curioso com o Hamilton na Ferrari, porque com o Hamilton não tem meio termo. Um cara que venceu tanto, esse ano ele ganhou 2 corridas e a gente falou que o ano dele foi ruim. Então ele não vai ter meio termo, é octa ou vergonha. Então eu tô nessa expectativa. Tô muito curiosa para saber o que a Ferrari vai aprontar com ele, né? Porque a Ferrari sempre traz umas surpresinhas aí. Agora, como sempre, o ano começa pelo Rally Dakar, que, né, não começou no dia primeiro, que já é bacana da parte deles, mas vem aí logo nos próximos dias. E tem um monte de novidades também, porque tem Carlos Sainz de Ford, tem Sebastian Loeb de Dacia, tem a Laia Sanz, que vai correr de carro pela segunda vez, Toby Price, que está formando uma dupla com o Sam Sunderland para eles correrem de 4 rodas. Muito legal isso também, porque os dois fizeram muito sucesso nas motos, né? Agora estão mudando. Danilo Petrucci de caminhão, gente, maravilhoso. Rick Brabeck tentando tri nas motos, a KTM tentando recuperar o título, o Ross Brandt, que venceu o Mundial de Rally Ride, vai tentar, né, conseguir esse campeonato. O que você está esperando desse Dakar? O que mais te chama atenção para ele? Eu confesso que eu estou sempre esperando uma vitória do Loeb, porque o Loeb a gente sabe que ele fez muito sucesso por onde ele passou, mas o Dakar está insistindo, né? Ele já tem bastante vitórias em especiais, mas nunca venceu a prova em si. Mas acho também que o Lucas Moraes pode fazer um belíssimo Dakar. Agora, confissão. A minha torcida é sempre para a Laia Sanz. Quero muito ver ela vencer. Realmente, acho que esse Dakar vai ser curioso, porque a gente vai ter, como você disse, tem algumas mudanças. O Loeb vai para a Dacia, o Carlos Sainz na Ford, e aí a gente para ver o Lucas Moraes numa ascensão muito grande. Desde o primeiro Dakar ele mostrou valor, e ele, digamos, permanece na mesma estrutura, num carro que ele conhece muito bem, no qual ele ganhou sertões e tudo mais. Então, eu acho que vai ser um ano em que ele vai estar nessa briga aí também. E de repente, nessas mudanças, o próprio Leb deixou no ar um quê de como será que vai estar a confiabilidade. O Carlos Sainz está otimista, mas meio assim, primeiro ano na Ford, a gente sabe que tem as suas dificuldades, então pode ser que, deixando o pachequismo de lado, podemos, de repente, ter um brasileiro vencendo o Dakar. Dakar é Dakar, né? Ele é sempre muito surpreendente. É uma prova sempre né, o maior rally do mundo, o rally mais duro do mundo. E ele sempre tem essas surpresas. Então vamos ver o que vai ser desse ano, mas não faltam candidatos fortes. Agora, você é um cara de Indy, né? E a categoria norte-americana também tem novidades para 2025. Tem até um volante novo. Tem um monte de piloto que mudou de interesse, tem pilotos chegando. Onde está o foco da atenção na Indy em 2025? Olha, eu acho que o foco, depois de anos, nos últimos 4 anos, o Palou ganhar 3 títulos, o que é algo muito raro na Indy, que aí todo mundo fala, o Dixon é o bicho-papão, mas o Dixon, para ganhar 6, ele teve que pilotar 20 anos. E o Palou já vem de uma forma arrebatadora. Eu acho que o foco esse ano, ele é quem vai chegar para desbancar o Palou. E a gente, nos últimos meses, já fizemos algumas análises que o Colton Herta vinha crescendo muito, só que agora tem a sombra da Cadillac. Como que será que vai estar a cabeça do Colton Herta? Será que ele vai vir para ser esse cara para desbancar o Palou? Tem Pato, tem a Penske, tem o próprio Scott Dixon, então alguns nomes aí
que a gente tem que ficar de olho, e óbvio também ficar de olho com as 500 milhas de Indianápolis, porque é mais um ano em que o Hélio Castro Neves pode ser o histórico penta, o que ninguém nunca conseguiu na história da centenária prova. E acho que o fato da Cadillac indo para a Fórmula 1 também deve dar um gazinho extra para os pilotos, né? Porque vai estar todo mundo querendo mostrar serviço para ver se de repente pinta essa vaga, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Entre aspas, a gente sabe que é a estrutura da Andretti, por mais que o Michael não tenha esse poder todo, né? Mas está lá o Mário como digamos, um diretor não executivo que já vem falando: a gente quer um piloto norte-americano, e por que não uma dupla vindo da Indy? Uma coisa, óbvio que procuram um piloto experiente na Fórmula 1, mas nunca se sabe, né? Com tanto de simulador que tem hoje, né, e muito acessível, hoje dentro da sua casa você pode ter algo similar ao que os pilotos treinam, né? Não com tamanha exatidão, mas algo similar. Então, por que não uma dupla vindo da Índia? Então, acho que vai ter uma briga de foice nesse ano na temporada da Índia lá nos Estados Unidos. Já que falam tanto em conquistar a América, né? Acho que seria um incentivo e tanto. Agora, e para piloto brasileiro, qual que é o cenário para 2025? Agora o cenário para os pilotos brasileiros é o desespero da Dale Coyne, porque são as últimas 2 vagas. Tem o Hélio para correr as 500 milhas de Indianápolis. Eu acredito que algum outro piloto brasileiro, ou o Enzo, ou o Pietro Fittipaldi, consigam estar ao menos nas 500 milhas de Indianápolis. Eles já cogitam até dividir um dos carros da Dale Coyne, o Enzo correndo nos mistos e o Pietro correndo nos ovais. Mas é aquela coisa, viramos 2025, a Dale Coyne ainda não definiu nada, não definiu orçamento. Então, ao meu ver, o enredo da Dale Coyne para o piloto é assim: bom, eu vou entrar na Indy de alguma forma, eu vou permanecer na Indy de alguma forma, porque até aqui eles não fizeram o trabalho, não começaram o trabalho, né? E estamos aí há 2 meses do início da temporada, e é um tempo muito curto por uma categoria que fica 6 meses praticamente sem corridas. Então, enquanto as outras equipes já estão trabalhando, a Dale Coyne repete o enredo do ano passado e pode ser que seja a barca furada que foi em 2024. O calendário da Índia é muito curioso. Acho que é o mais diferente que tem, né? Ele começa numa época estranha, termina numa época estranha. Não encaixa muito bem com o resto das categorias. Agora, no Mundial de Moto Velocidade, a expectativa para 2025 ela começou ainda em meados de 2024, porque foi quando a Ducati anunciou a escolha pelo Marc Marques para formar par com o Francesco Bagnaia. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, apostando que Marc Marques vai passear no parque rumo, né, ao 9º título mundial da carreira dele, o 6º na MotoGP. Essa também é a tua aposta? A minha aposta é no Marc Marques, mas a gente sabe que eu costumo brincar, eu gosto muito de jogos manager, por exemplo. No jogo manager não tem como dar errado. Você pega o melhor engenheiro, você pega o melhor, aí no caso a melhor moto, o melhor piloto e pronto, vai ganhar. E com o fator humano não é bem assim, né? Tem uma questão de adaptação, né? Tem, óbvio que todo mundo dentro da Ducati está empolgado com o Marc Marques, mas óbvio que tem o pessoal que já está fechado com o Bagnaia também. Então, podemos ver alguns atritos e ver as coisas não funcionando da maneira como se espera que faça com o Marc Marques. Então, é bom a gente ficar de olho. Eu acho que ele é favorito, um talento, um gênio, mas esse fator humano aí pode ser algo que embaralhe um pouco as coisas. Vocês estão notando que eu estou super saudável, né? Mas eu vou tentar sobreviver até o final do programa. Outro foco dessa temporada está no Jorge Martin, porque tá todo mundo curioso para saber como é que vai ser essa defesa de título, já que ele foi campeão na Ducati, mas está migrando para a Aprilia. E além de todo mundo querer saber qual é o desempenho do Jorge Martin, a gente ainda está na expectativa de saber se ele vai ou não estampar o número 1 na RSGP. Eu já falei em vários programas aqui, eu acho que o Jorge Martin tem que colocar o 1 em cada milímetro do macacão, da luva, da bota, do capacete, porque ele merece o número 1. A moto da Aprilia não faz muito jus a ter esse número lá estampado. Mas o direito é dele. Você tem um palpite se ele vai ou não de número 1? Olha, Ju, eu não vou dar um palpite, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o campeão tem que usar o 1. Você não sabe o que vai acontecer dali para frente. Usa o 1, tira foto, faz um pôster,
põe um quadro em casa, faz cartão postal, entrega para a família. O campeão tem que usar um número 1. Então, eu não vou dar um palpite, mas se eu fosse o Jorge Martin, eu usaria o número 1, sim, porque é um direito, um mérito, né? Andar pelo menos um ano. Eu acho que ele vai fazer a Aprilia dar um salto, ganhar uma ou outra corrida, mas não vai brigar pelo título, mas leva o número 1 para e eterniza esse momento. O número 1 teve muitos anos rejeitados no MotoGP, né? Porque o Valentino nunca usou, Mark Marques nunca usou, Lorenzo usou uma vez, deu errado porque não conseguiu defender, Casey Stoner usou uma vez, aliás, o Stoner sempre usou, mas todas as vezes que ele usou, ele não conseguiu defender no ano seguinte. Então também foi meio traumático. E aí o Pecco trouxe de volta e superou esse estigma de que era meio amaldiçoado, conseguiu repetir, e aí dessa vez falhou. Mas eu também acho que é bem provável que ele use por causa disso, né? Porque a gente não sabe como vai ser o futuro. Muito embora as portas na Ducati tenham ficado abertas, então pode ser que encare 2 anos de Aprilia e se não der certo pode voltar para lá depois. Agora, no Mundial de Moto Velocidade, a gente não tem uma fartura de brasileiros, né? A gente tem um só, o Diogo Moreira, que está indo para a segunda temporada dele de Moto 2. Só que ele foi o melhor estreante de 2024 e a última corrida dele deixou um cartão de visitas super impressionante, porque ele fez uma manobra excelente na última curva da última volta e ainda repetindo um lance que o Valentino Rossi fez em cima do Jorge Lorenzo, numas manobras mais clássicas da história da MotoGP. Pelo que ele mostrou em 2024, a gente pode esperar um ano melhor ainda do Diogo, né? Não, sem dúvida, ele terminou um ano muito em alta, e nesse mundo imediatista que a gente vive, a última impressão é a que fica. Então, enquanto se fala de. Óbvio, tem o assunto MotoGP em Goiânia a partir de 2026, que ocupa bastante o noticiário, mas o fã de moto, quando vai discutir algum assunto, vai pegar as últimas impressões. E as últimas impressões do Diogo Moreira são muito boas. Então é evidente que quando se aproximar a temporada, vai estar todo mundo falando de novo. Ó, olhou no Diogo Moreira, olhou no Diogo Moreira, e é bom a gente ficar de olho que ele tem tudo para fazer uma temporada muito boa em 2025. Muita gente passou o ano me perguntando por que ele não ficou com a MSI e tudo mais, mas acho que a gente pode concordar que a Italtrans fez um trabalho muitíssimo bom. E tem uma estrutura muito boa, porque tem o Livio Sul, que é um cara super experiente, chefiou Honda, chefiou Ducati, chefiou Suzuki. Tem o Roberto Brivio, que também trabalhou como coordenador da Suzuki, irmão do David Brivio, que é um dos chefes de equipe mais bem-sucedidos da história da MotoGP. Eu conversei com os dois, a gente já trouxe partes dessas entrevistas ao longo das últimas semanas, e eles explicaram, né, o quanto o Diogo foi focado e o quanto o Diogo conseguiu aproveitar o compartilhamento de dados da Kalex para aprender com os outros pilotos do grid. Então, acho que isso também é importante, né? Você conseguir entender aonde os melhores pilotos estão acertando, estão indo bem, e você conseguir absorver essa informação, né? Queira ou não, ele vai dar um passo para uma estrutura. Eu ia falar melhor estruturada. Eu tenho que falar, na verdade, uma estrutura melhor estruturada. Ele dá um passo adiante rumo, obviamente, à MotoGP. E já tem um monte de rumor, inclusive, falando disso, né? Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, porque a temporada nem começou na Moto 2, vamos ver como é que as coisas saem. Mas uma coisa que a gente sabe que vai contar a favor dele é o passaporte. A gente sabe que o Diogo é talentoso, mas a gente viu acontecer no ano passado, né? Um piloto espanhol foi cotado, o Sérgio Garcia, e acabou barrado justamente por ser espanhol. Então, o fato dele não ser espanhol, dele não ser italiano, dele não ser um piloto de um grande centro, né, com muitos pilotos, é uma coisa que vai contar a favor dele. Então, vamos ficar na torcida para que a performance seja boa e para que a nacionalidade também ajude um pouquinho a chegar lá. Agora, no campo da Fórmula 1, as novidades também são muitas. Principalmente porque a gente tem um elenco bem remexido, né? A gente tem um grid muito diferente e a gente não estava acostumado a ver tantas mudanças, né, no grid da Fórmula 1. Fazia muito tempo que a gente não via um grid tão diferente. A gente está contando 6 estreantes, tá? O André Kimi Antonelli, o Oliver Berman, que já fez algumas corridas, mas não fez uma temporada completa, Gabriel Bortoleto, o Jack Durham, Isaac Hadjar e o Liam Lawson, que também correu metade da temporada, mas não fez tudo, né? Não fez a temporada completa. A expectativa dos brasileiros, claro, está no Bortoleto. Mas, se a gente pensar no desempenho das equipes em si, de onde dá para esperar resultado mais consistente?
Entre os estreantes, eu acho que vai acabar sendo o Lawson mesmo. Porque, não que eu ache ele um primor de piloto, mas é um piloto bom. Vai chegar numa Red Bull que, de certa forma, depois que ficou 10 corridas sem vencer, o Verstappen deu aquele show em Interlagos, voltou a ter um desempenho razoável para bom. Então acredito que vai ser o Lawson. Eu acho o Antonelli muito cru ainda. Né? Eu acho que ele foi razoável para bom na Fórmula 2, deu aquele salto, pulou a Fórmula 3. Então eu acho que óbvio, na Mercedes aí você pode esperar alguma coisa, mas aí eu acho que no conjunto a gente vai ver o Lawson tendo um desempenho um pouco melhor. E aí o Bortoleto sofrendo um pouquinho na Sauber, mas como a gente falou, né, a última impressão é que fica, a reta final da Sauber não foi aquele limbo no fundo do poço, né? Até o Joe fez 4 pontos, então de repente fica a esperança de repente a Sauber repetir 2015 em vez de 2014 sem ponto nenhum, e aí o Felipe Nasser faz a melhor estreia de um brasileiro na primeira corrida de 2015, quando ele chegou no quinto lugar. Então, quem sabe, mas isso aí é muito mais um otimismo do que uma realidade, né? A Sauber, se o Bortoleto chegar tipo, em 12º na primeira corrida, já vai ter brasileiro soltando fogos na madrugada. E a gente tem que lembrar também que são todos novatos, né? Então, assim, a gente tem que controlar um pouco a expectativa. Inclusive, a Red Bull precisa fazer isso e ela não faz com frequência. Agora, tem muitos pilotos também que estão mudando de endereço. Só que o Carlos Sainz, tadinho, ele deu um passo atrás, né? Porque saiu da Ferrari para ir para a Williams. Eu tô esperando um ano de sofrência pro coitado, e você? Também, né? Ele inverteu a tabela de construtores, né? Saiu da segunda melhor para a segunda pior. Ele esticou a corda ao máximo para ver se conseguia um lugar na Red Bull, na Mercedes, né? Tentar alguma coisa diferente. Não deu. Ele antes de Briatore, que por mais que o Briatore é aquele cara que a gente não gostaria nem de passar perto no aspecto pessoal mesmo, mas é um cara que entende do riscado. E a Alpine antes do Briatore era uma barca furadíssima. Então ele viu alguma coisa ali na Williams, mas eu acho que ele vai sofrer um bocado, porque a Williams teve um. Por mais que o James Vowles fale, a gente melhorou processos, melhorou estrutura, no fim das contas, piorou o desempenho, foi bem pior do que em 2023. Ela gastou uma grana esse ano, né? Mas ela apareceu melhor nos momentos que ela teve ali o Colapinto e tudo mais. De repente, se ela chegar à conclusão que vale mais a pena ter um piloto decente do que um piloto pagante, acho que ajuda um pouco. Agora, você falou do Lawson na Red Bull, né? Ele nem chegou e a Red Bull já tá colocando pressão. Ele tá meio lascado, não tá, não? Sem dúvida, ele tá aí, ele tá numa posição meio complicada, porque inevitavelmente vai todo mundo compará-lo com o Verstappen, e a gente já viu que talvez no começo dele na Red Bull, quando andava próximo o Ricardo, né, a gente viu um companheiro andar perto. Agora a gente vê o auge do Verstappen. Eu acho que o Verstappen vai engolir o Lawson. Né, e não faz sentido para mim esse tipo de pressão. Eu particularmente acho que quando a Red Bull contratou o Pérez para ser o segundinho. Que nem isso ele conseguiu fazer. Né? Andar próximo do Verstappen, se acontecer alguma coisa com o Verstappen, o Pérez vai estar ali. Ele não esteve a maioria do tempo, nem quando o carro da Red Bull só faltava falar. E eu acho que esse tem que ser o papel do Lawson, é isso que o Lawson tem que colocar na cabeça. Aí, óbvio, ele progride, entende mais do carro, entende mais da equipe, entende mais como as coisas funcionam. Aí, quem sabe, ele não se torna um piloto como o Verstappen é hoje. Mas eu acho que de cara ele não tem nem que pensar nisso. Tipo, se o Verstappen tiver um carro para andar em primeiro, ele vai ter que ser o segundo, o terceiro. Se o Verstappen estiver andando em quarto, ele tem que ser o quinto, sexto. Ele tem que estar ali perto. Né? O que eu acho que pode ser que seja um pouquinho difícil para esse início de ano aí para ele. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu acho que a Red Bull ela tem um problema seríssimo. Porque a excelência do Verstappen, para ela, é conveniente. No sentido de que, assim, ele é excelente, ele é o melhor do mundo, não sei o que lá. Mas na hora que ela quer comparar com alguém, aí de repente ela esquece que ele é tão especial assim e ela trata como se desse um Verstappen a cada esquina.
E aí o outro coitado, que não é o mesmo desempenho do Verstappen, ela compara como se tivesse que ser. Então é conveniente para ela usar a excelência dele da forma que ela quer, né? Uma hora ele é muito bom, mas na hora que eu vou comparar com os outros, daí eu esqueço que ele é tão bom assim, porque para mim é mais útil simplesmente colocar pressão nos outros. Acho maldoso. Esteban Ocon trocou a Alpine pela Haas. Um ganho para a Haas, com toda certeza, mas e para ele? Olha, pelo começo do ano, um ganho para ele. Pelo final do ano, eu acho que ele deu um passinho atrás. A Haas, indiscutivelmente, ela melhorou muito, né? Ela era uma equipe que ela era uma piada como o Gunther Steiner também. Né? Ele era muito mais um personagem que A qualquer grande outra estrela coisa. da Haas. Exato, né? Tipo, o pessoal ia pro autódromo, quem tinha uma certa torcida para a Haas e não torcia pelo piloto, torcia para o chefe de equipe para ele fazer alguma palhaçada no final de semana. E agora não, agora, poxa, o Nico Hülkenberg foi um dos destaques da temporada. Eu acho que aí pode estar uma grande perda para a Haas, mas traz um piloto que, queira ou não, é experiente também, né? O Ocon. Só que o Ocon não é aquele cara que vai fazer, Berman, dá a mão aqui, vamos junto, vamos, ó, vou te ensinar, esse tipo de coisa. Ele não vai ser um mentor. Ele vai falar, cara, se vira, não tô nem aí para você e eu quero ser o melhor desse negócio. E isso o histórico mostra que o Ocon é um cara que funciona desse jeito. E isso pode ser muito ruim para a Haas. Eu acho que nessa reta final de temporada a Alpine estava um pouquinho à frente da Haas, por mais que a Haas teve um ano muito mais consistente, e por mais que a Alpine no final do ano até ultrapassou a Haas na classificação, o ano no geral da Haas ele é muito mais sólido, e eu acho que até um ano melhor, porque a Haas sai do limbo e entrega alguma coisa. A Alpine não, a Alpine é uma coisa que eu até gravei num dos vídeos do GP às 10, que a Alpine tem até o governo francês como sócio, então é o mínimo que você pode esperar da Alpine, ela ser, digamos, o. Não é nem o melhor do resto, porque ficou atrás da Aston Martin, né? O que se espera é que a Alpine, com todo o apoio que tem, toda a grana que tem, ela apresente resultados melhores. Mas pelo o final do ano, a Alpine para mim, começa 2025 melhor que a Haas. Então o Ocon dá um passinho para trás nesse sentido. Agora, as trocas de equipe, não tem nada que chame mais atenção do que Lewis Hamilton, que está indo da Mercedes para a Ferrari. Como você falou lá no começo, a saída da Mercedes não foi exatamente boa, porque o carro andou meio capenga nos últimos anos, né? E acho que também o Hamilton estava meio desmotivado, acho que estava de saco cheio mesmo, né? Tava cansado daquela Mercedes, cansado de ficar se arrastando por ali. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de apostar contra alguém do tamanho do Hamilton. Porque a minha experiência mostra que isso sempre dá errado. Você aposta contra um campeão, ele vai lá e te mostra que você que estava errado. Você acha que o casamento vai dar bom? É difícil apostar contra esse casamento. Eu acho assim, acho que é muito complicado falar, não, agora que ele foi para a Ferrari, ele vai ser octacampeão, vai quebrar todos os recordes. Já quebrou a maioria dos recordes, agora vai se isolar nesse recorde. Eu acho que isso é muito complicado, porque a McLaren apresentou um carro melhor do que a da Ferrari na maior parte do ano, então uma tendência é que a McLaren comece 2025 com um carro melhor. A Ferrari tem um bom trabalho, é possível fazer isso, né? E uma coisa que eu falo, o pior carro da história do Hamilton deu para ele 2 vitórias esse ano. É o pior carro da história. Então é um cara que até em 2000, no caso, só para contextualizar, em 2022, quando ele anda atrás do Russell, eu colocava, eu dizia que era assim, poxa, o Russell tá com a namoradinha nova. O Hamilton já tá num relacionamento passando por crises, então não é a mesma coisa. Em 2023, que ele viu alguma coisa no carro, ele engoliu o Russell. E esse ano, virou o ano, ele não só mostrou que estava tão de saco cheio, que viu que não ia sair nada, que em fevereiro ele falou, tô indo para Ferrari. Né? Ele nem esperou, tipo, o meio do ano. Ele podia fazer isso. Se ele falasse para qualquer equipe do grid, ó, no final do ano eu vou avaliar uma possível mudança, todas as equipes esperariam. Todas, todas, todas. Então, eu acho que assim,
Se a Ferrari entregar um carro, ele vai extrair o máximo desse carro, como ele fez no GP da Inglaterra esse ano. E para mim foi uma das grandes atuações da temporada, porque ele pilotou demais em diversas condições, diversas estratégias, que, enfim, com chuva, para e tudo mais. Então, eu acho que assim, é algo que tem tudo para dar certo. Mas, como disse lá atrás, não tem meio termo para o Hamilton. Não só para ele, mas como até para a própria torcida. Se ele, tipo, mas ele não colocou 100 pontos de frente para o Leclerc, já vai ser visto como um fracasso, mesmo se ele ganhar umas 5 corridas. Então, eu acho que, no geral, só vão considerar um ano muito bom para o Hamilton se ele for campeão ou esmagar o Leclerc, que, ao meu ver, o Hamilton é um piloto muito melhor que o Leclerc, mas a gente sabe, o Leclerc é um cara muito rápido, só vê o tanto de pole que ele tem, não tão consistente assim em corridas, apesar desse ano ele ter melhorado. Então não é uma tarefa que vai ser tão tranquila assim, apesar de eu achar o Hamilton um piloto muito melhor que o Leclerc. Até vou misturando um pouquinho que eu falei do Mark Marques, tem o fator humano. O Leclerc está em casa ali e as coisas vão funcionar, sobretudo no começo, muito melhor para ele. Tem também uma curiosidade, né, pelo que vai ser de Max Verstappen e Red Bull, porque 2024 não foi um ano em que ele foi campeão, mas não foi o melhor ano da Red Bull. O que a gente pode esperar dessa Red Bull? Porque já tá rolando uma certa cobrança por evolução, né? Esse é um ponto. Eu até mais ou menos o GP do Brasil, tudo bem que o GP do Brasil, de São Paulo no caso, né, foi disputado sob chuva, e a gente sabe quanto isso dá uma nivelada, e o quanto isso mostrou o quanto o Verstappen é um piloto extra classe, né? E até aquele momento eu achava assim, bom, nessa toada a Red Bull é carta fora do baralho. De certa forma, começou muito bem em 2024, e ali acho que o Verstappen garantiu o título dele. Foram muitas e muitas vitórias, se eu não me engano, nas 10 primeiras corridas foram 8 vitórias do Verstappen, então ali ele já colocou o título. Depois sofreu, e aí num ano inteiro dessa forma, acho que o Verstappen pode ter mais dificuldades. Só que depois no Qatar, né, e o poder de recuperação, porque na sprint o Verstappen foi um número, eu acho que ele mal apareceu na transmissão. Na corrida ele também mal apareceu porque ele sobrou. E, então eles se recuperaram muito bem, e ali para mim ficou um sinal de que assim, olha, a Red Bull ainda tem coisa para entregar. Não acho que eles vão começar como o melhor carro. Eu acho que o trabalho da McLaren, por incrível que pareça, apesar dos pilotos, é um trabalho mais sólido. Acho que já é uma evolução ampla de 2 anos para cá, né? E eu acredito que tanto a tabela dos construtores indica, né, que McLaren e Ferrari vão sair um pouco à frente. Só que a Red Bull tem o fator Verstappen, que aí, se ela tiver um degrauzinho atrás, então eles estão na briga. O duro é se eles estiverem muito mais atrás, que aí também não, o Verstappen não vai conseguir fazer milagre. A McLaren com um pouquinho de ódio, eu acho que ela vai ficar mais forte. Agora, para a gente encerrar, porque já está dando o tempo deste programa, Gabriel Bortoleto foi excelente nas categorias de base, mas está subindo com uma equipe que tem bastante limitações. O que seria um bom ano, sendo realista? O bom ano para o Bortoleto seria bater o Huckenberg. Aí ele firma o pé dele mesmo na Fórmula 1, porque se a gente tiver, de repente, uma repetição de 2024, o único parâmetro dentro da Sauber é interno, que a Sauber não brigou com ninguém ao longo do ano, teve um brilhareco ali com os pontos do Joe, que vamos dizer que assim, não é nem um brilhareco, foi uma corrida fora da curva que fez a alegria lá do time. Achou um strass perdido na gaveta, né? Exatamente. Então, eu acho que ele tem um parâmetro bom, tendo o Huckenberg, que é um piloto que, por mais que é o meme de não ter subido ao pódio, é um piloto que tem uma carreira sólida e que ele mostrou que tem o seu valor. Então, o Bortoleto, se bater o Huckenberg, aí ele firma o pé de vez na Fórmula 1.
Bom, agora me conta você, né? Deixa aí nos comentários qual que é a sua grande expectativa para 2025, o que está te deixando mais curioso para essa temporada do esporte motor e aonde você está colocando seus 50 centavos. Conta pra gente. E aí, que o seu 2025 seja muito bom, cheio de coisas boas, cheio de saúde e sempre aqui com a gente. O conteúdo nunca para, nem por escrito, nem por vídeos, nem nada. Tá? Estamos sempre por aqui. Você está sempre com a gente. E a gente se vê depois. Valeu!